Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta-feira cheia de jogos, Europa League, Libertadores, e Conference League, vários jogos bons pra hoje. E se você não quiser cair nas ciladas preparado pelas casas de aposta com aquelas cotações absurdas, fica comigo até o final desse jogo aqui, que eu trouxe 5 jogos bem esmiuçados, bem analisadinhos, para você tomar sua decisão e montar o seu bilhete de hoje. Muito prazer, eu sou o Cezão, analista esportivo há 4 anos, desde 2021, trazendo conteúdo de aposta esportiva para vocês. E hoje eu vou te mostrar onde tem mais valor em cada um desses jogos que eu trouxe analisado para vocês. Mas antes, não se esqueça, para ajudar a gente aí, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu posto para vocês, né? Agora bora pro jogo, nosso primeiro jogo de hoje, jogo do Real Betis. Vamos ao jogo do Real Betis. O Betis vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, é um time ofensivo e costuma marcar muitos gols, porém sofre defensivamente, né? O Barcelona que o diga. O Vitória de Guimarães, por outro lado, tem um estilo mais fechado, vai resolver esse jogo em casa, então ele pode vir mais fechado e mais compacto ainda, né? É um time que sofre poucos gols e tem uma solidez defensiva para dificultar a vida dos adversários, né? O Betis sofreu mais de 7 gols nos últimos 10 jogos, já o Vitória de Guimarães tem a média sofrida de menos de 1 gol por jogo. Um jogo um pouco amarrado. Talvez eu vislumbre um empate nesse jogo. As opções que eu tenho, que eu vejo mais valor nesse jogo aqui, o over 1,5, né? Vejo um cenário aí do Betis abrindo 2 gols ou 1-1, tá? Não colocaria um cenário de ambas marcas, apesar de achar que é bem possível, não colocaria porque eu acho que não é o momento, não é um jogo de ida, é um mata-mata. Se fosse no segundo jogo, colocaria sim um ambas marcas, mas no jogo de ida não vou colocar. Então as minhas opções são over 1,5, né, mais de 1,5 gols ali na partida, e eu trouxe 2 destaques individuais. Na parte de finalização tenho Exap, não sei como é que fala, alguma coisa assim, do Real Betis, e o Nuno Santos do Vitória de Guimarães, né? Esses dois aí vocês podem estar colocando aí no seu bilhete em relação a finalizações, certo? Vamos, sem muitas delongas, vamos ao segundo jogo, nosso querido, não é o nosso pipoqueiro favorito, tá? O nosso pipoqueiro favorito é o Botafogo, mas na Europa nós temos o Chelsea, que é ali, ó, parelho, né? O Chelsea, ele vem só pra dar raiva pra gente, mas eu gosto muito do time. É um time com a camisa muito pesada, muita tradição, muita história. Então vamos lá. O Chelsea, apesar da grandeza e o peso da camisa, vem oscilando muito nessa temporada. Tem um desempenho fraquíssimo como visitante. Os últimos 4 jogos fora de casa foram 4 derrotas. Já o Copenhague é líder do seu campeonato, tem um desempenho muito bom jogando em casa, porém não joga contra times tão técnicos, né? Completamente diferente ali o padrão de uma Premier League, certo? Mas vem apresentando resultados muito sólidos, tá? O Chelsea sofreu o gol em 5 dos últimos 6 jogos como visitante, o Copenhague marcou todos os jogos como mandante. Aqui eu vejo 2 cenários muito bom para vocês. Over 1,5, né, mais de 1,5, talvez se você estiver ao vivo, você consiga pegar uma cotação um pouquinho maior, ou para os mais ousados, nesse aqui sim, eu acho que cabe um ambas marcas. Nesse aqui eu vejo muito valor no ambas marcas. Vamos ao nosso terceiro jogo de hoje. Real Sociedad, cadê você? E Manchester United. Falando em pipoqueiro, vou molhar as palavras aqui. Manchester United, mais uma vez, não prometeu nada e entregou menos ainda, né? Já eliminado das Copas que estava disputando, ele vê aqui na Europa League o seu barco de salvação. Talvez ganhando esse campeonato ele consiga salvar o ano, ganhando uma taça e conseguindo a sua vaga para a Liga dos Campeões no próximo ano, Champions League. No campeonato, na Premier League, é um time que vai ficar ali no meio de tabela, não vai brigar com nada, mas por incapacidade dos seus adversários, senão para mim era um time que devia estar brigando ali pelo rebaixamento. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A Real Sociedad, ela vem de sofrer uma derrota pro Real Madrid de 1-0 e ganhou o último jogo do Real de 2-1, né? Esse jogo por 1-0 não era para ter perdido, tá?
é que o Real Madrid fez um jogo incrível defensivamente. Amarrou a Real Sociedad e eles tomaram um gol e não conseguiram fazer mais um, mas buscaram um empate o tempo todo. A Real Sociedad perdeu pro Barcelona, né, de 4-0, porém com um jogador a menos, estava com 10 jogadores, então eu não vejo essa goleada que sofreu pro Barcelona como um problema, né, eu vejo que o time deve ter entrado ali com foco nos próximos jogos, né, entrou meio desestabilizado, perdeu um jogador e acabou tomando essa goleada, mas isso não reflete o que a Real Sociedad vem jogando, tá? Muita atenção na Real Sociedad esse ano. O United, por sua vez, ele busca a redenção, né, eliminado da FA Cup, desempenho baixo na Premier League, Europa League vira prioridade para esse time. A maioria dos gols do Real Sociedad, da Real Sociedad e do United são feitos no segundo tempo, tá? Nos últimos minutos do segundo tempo. A média de gols sofrida pelos times varia entre 1 e 1.5 por jogo, tá? Os dois tomam gols. Opções para entrada nesse jogo. Não entraria no mercado de resultado, apesar de achar que o Manchester pode vencer esse jogo, mas uma cotação de 3,70 toda vez que o Manchester joga nessa cotação ali de 3,70, ele tá vencendo em torno de 17% dos jogos. Ele deveria vencer 27% dos jogos. Então eu não vejo valor nessa cotação, tá? Não entraria. Talvez no ao vivo, buscando uma correção ali de odd. Se você estiver vendo o jogo, talvez no ao vivo você pode entrar. Tem um massacre do Manchester? Beleza, vamos entrar. Mas na pré-live não entraria. Entraria em 1,5 gols e talvez colocando numa múltipla ali, eu colocaria o Bruno Fernandes para finalização e desarmes. Quem gosta de jogar nesse mercado de finalização e desarmes, o Bruno Fernandes, se ele estiver jogando, se ele for entrar como titular, é uma excelente opção para esse jogo. Mas para você como eu, que é numa entrada mais segura, over 1,5 para esse jogo. Agora o próximo, AZ Alkmaar e Tottenham. Cara, hoje é o jogo dos pipoqueiros. Faltou só o Botafogo nessa para completar o pacote. Não vou falar do meu Corinthians, que perdeu ontem de 3-0, porque isso não é assunto para essa live, mas, enfim, vamos ao Tottenham, que é outra vergonha. O Tottenham é um investimento absurdo, um time muito bom, porém com resultados nem um pouco expressivos. Na mesma situação do Manchester United, o Tottenham tem a sua tábua de salvação na Europa League. O AZ Alkmaar é um time extremamente ofensivo em casa, saindo na frente em 75% dos jogos no campeonato holandês, não falhou em marcar em nenhum jogo e tem uma média de 2 gols por partida. Sofre cerca de 1 gol por jogo. Já o Tottenham, por sua vez, não vive uma boa fase, né? Como eu disse anteriormente. Quem sabe uma vitória na Europa League pode trazer para ele um resultado satisfatório para o ano, ganhar uma taça e quem sabe a classificação aí para Champions League. Opções para esse jogo. Gol no segundo tempo, over gols no segundo tempo. Eu colocaria ali mais de 0.5, mas se você for mais ousado, mais de 1.5 no segundo tempo. Esses dois times gostam muito de fazer gol no segundo tempo. Destaques aqui do AZ, o Sven Mijnans, alguma coisa desse tipo do AZ ali, Sven, eu devo estar falando errado, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Ótima opção para desarme. E se o som for jogar, finalizações, né? O som pelo Tottenham ali, uma média excelente de finalizações. Então colocaria esse para quem gosta de jogar nesses dois mercados. Para fechar o nosso último jogo de hoje, deixa eu achar ele aqui. Cadê você? Eu quero Libertadores qualificação. Bahia e Boston Rivers. O time do Bahia é um time que eu gosto muito, apesar de ter sido eliminado do Campeonato Baiano, mas isso acontece nos estaduais, né? A gente sempre vê uns times menores eliminando os times maiores, porque é ali, né? O jogo é jogado na hora, né? Não tá bem naquele dia, perdeu, vai pra casa, né? Mas eu vejo um Bahia bem sólido, né? Ganhou aquele jogo do The Strongest com um a menos. Eu acredito que o Bahia venha bem pra essa Libertadores. Tem um time bom. Não vejo o Boston River segurando esse Bahia. Porém, com a odd de 1,80, não colocaria o Bahia seco ali na vitória, né? Deixa eu ver o que eu tenho anotado sobre esses jogos. O Boston River, 13º colocado no campeonato uruguaio, chega de um momento ruim com 4 jogos sem vencer. 2 empates e 2 derrotas. Perdeu recentemente para o Nacional, empatou com o Nublense. O Bahia, por outro lado, vem de uma goleada sobre o The Strongest, o que confirma sua superioridade, apesar da eliminação no mata-mata no campeonato baiano. Boston River marcou em 3 dos últimos 5 jogos e o Bahia sofreu poucos gols nos últimos 3 jogos. Opções para esse jogo. Para mim, isso aqui é um jogo under, porque esse jogo o Bahia vai resolver em casa. Então eu colocaria essas opções para hoje. Bahia, empate anula, fora, empate anula, ou under 3,5, menos de 3,5 gols nessa partida. Bom, esses
foram os nossos 5 jogos analisados de hoje, os jogos que eu vejo mais valor, que eu vejo que os times estão mais engajados, que precisam jogar, então é um jogo onde vale a pena eu colocar o meu dinheiro. Espero que essa análise ajude vocês a tomar decisões mais acertadas e lembrem-se, pessoal, a aposta esportiva não é um investimento. Você vai separar lá o dinheiro da tua banca, o dinheiro que você tem para fazer, para jogar, para virar mais dinheiro, vai fazer uma boa gestão de banca. A regra de ouro, não perder é melhor do que ganhar. Então, aposte com cuidado, com responsabilidade, não aposte com o dinheiro que tá faltando, tá? E se você quer facilitar as suas apostas, está sem tempo de analisar, você pode baixar o nosso app gratuitamente. Tem mais de 6 grupos VIPs ali dentro, de todas as maiores casas de aposta. Lá dentro você pode entrar, pegar a nossa análise pronta, clicar no link e copiar o seu bilhete. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!